Edifício Joelma. Histórias de terror e mistério nunca antes reveladas. O prédio foi palco de um incêndio devastador há mais de 40 anos. Hoje, não faltam relatos que fazem do local um dos mais mal-assombrados de São Paulo. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Há mais de 40 anos, o edifício Joelma ardia em chamas no centro de São Paulo. Nem foto, muito menos filmagem. Nenhum registro pode ser feito no interior do edifício Praça da Bandeira, em São Paulo, o antigo Joelma. Se você tiver a oportunidade de conversar com algum funcionário do prédio para entender o motivo, provavelmente vai escutar alguma história realmente assustadora. Há exatos 47 anos, centenas de pessoas morreram no local após um incêndio devastador. O edifício foi reformado, mudou de nome, mas até hoje uma áurea inexplicável ronda o terreno, tido por muitos como amaldiçoado desde os tempos da colonização. Durante algumas semanas, incluindo 3 visitas durante a madrugada, o site apurou histórias de pessoas que viveram situações extremamente sobrenaturais no Joelma. Entenda a seguir as proporções dessas tragédias e acenda a luz antes de terminar de assistir esse vídeo. 1. Cadáveres somem das fotos. Imagine fazer fotos de cadáveres e, quando reveladas, eles simplesmente desaparecem das imagens. Foi isso que aconteceu com uma das peritas que investigou o incêndio do Joelma. A história é contada por um ex-auditor que esteve no edifício em 2 de fevereiro de 1974, um dia depois da tragédia. Ele ainda relembra os pedaços de espalhados por todos os cantos. Você percebia um corpo inteiro, mas quando virava para vê-lo, encontrava apenas a metade. Meses depois, ele encontrou também a perita, que fez a revelação sobrenatural. Muitas fotos tiradas de corpos e objetos, quando reveladas, aparecem vazias. O ex-auditor também afirma que 36 horas após o incêndio ter começado, ainda havia uma coluna de concreto fumegante. Ele foi voluntário da Defesa Civil do Estado de São Paulo e também trabalhou no local 3 dias antes do incêndio. Na noite de 2 de fevereiro, foi convocado para dar suporte aos bombeiros. Ao chegar no 19º andar, uma cena marcaria para sempre a vida desse senhor. No banheiro, 2 moças estavam mortas em pé, abraçadas e coladas. Não tinham cabelos e nem roupas. 2. Sombra macabra nas câmeras. Muitos curiosos e caçadores de mitos que visitam o antigo Joelma pela primeira vez não retornam mais ao local, e tem motivos para isso. Em uma noite de sábado, um casal de estudantes chegou ao edifício para um trabalho escolar. O funcionário que os atendeu não se importou que eles acessassem os primeiros andares e acompanhou o trajeto pelas câmeras. Mas algo estranho aconteceu. Nas imagens havia uma terceira pessoa. Era uma sombra que lembrava um humano. Tenho acesso ao espelho do elevador e na hora que eles entraram, a mesma sombra escura segurava a porta, lembra ele. Quando o casal retornou ao térreo, o funcionário descreveu o fantasma para eles. A dupla ficou apavorada e deixou o prédio o mais rápido possível. Ao rever as imagens, o rapaz conta que a assombração não apareceu em nenhuma filmagem. 3. Explosão na calada da noite. 2 funcionárias faziam hora extra no 14º andar do antigo Joelma, em São Paulo, quando algo inexplicável aterrorizou a dupla. Um vidro temperado estourou com toda a força na sala ao lado. Não era vento. Olhei todas as janelas e estavam fechadas. O vidro simplesmente explodiu, contou uma das funcionárias.
Não ficamos mais tempo para ver se era mesmo um fantasma, completou a outra. A hipótese do vento foi a explicação dada pela equipe de manutenção do prédio, que trocou o vidro no dia seguinte. 4. Antes da meia-noite, estarei na sua porta. Um homem misterioso com várias chaves desapareceu diante dos olhos de 2 rapazes do antigo Joelma, em São Paulo. Os ponteiros do relógio estavam prestes a marcar 23 horas, quando a dupla começou a ouvir barulhos de chaves vindas do corredor. Os sons começaram a chegar cada vez mais perto. Furiosos, eles olharam em direção à porta e viram um homem com um grande chaveiro pendurado na calça. Alguns segundos se passaram e a figura sombria simplesmente desapareceu. Funcionários do edifício garantiram o fenômeno ao site. Os 2 viram, não foi uma alucinação. Os rapazes deixaram o prédio imediatamente após a experiência macabra. 5. Estudante agoniza após visita ao Joelma. Gravar um documentário estilo Bruxa de Blair durante uma noite no antigo edifício Joelma para um trabalho de faculdade. Essa foi a ideia promissora do publicitário Daniel Branco. Ao explicar a ideia nas redes sociais, o rapaz foi desaconselhado a pernoitar no lugar mal assombrado. Não mexa com isso, avisou uma pessoa que tinha conhecimento dos fenômenos sobrenaturais no prédio. Daniel não deu ouvidos e insistiu para que a figura enigmática lhe passasse algum contato do local da tragédia. Ao ligar, foi informado que fotos e filmagem no interior do edifício eram proibidas. Ele resolveu ir até lá. Nenhum funcionário autorizou a entrada de Daniel. Frustrado, voltou para casa, mas no caminho já sofreu as consequências da desobediência. No metrô, senti uma coceira, uma bolinha vermelha que crescia quando eu cheguei em casa. As manchas tomaram todo o meu corpo e meu primo me disse que eu estava pegando fogo. Após quase 2 horas de agonia, as manchas sumiram, assim como apareceram, inexplicavelmente, e o documentário nunca saiu do papel. Conheça agora algumas histórias e lendas sobre o terreno amaldiçoado. Em 2013, o programa Balanço Geral da Record TV contou a história de 13 pessoas que, no desespero de escapar do incêndio, usaram um elevador para a fuga. As chamas atingiram a rede elétrica do prédio e elas acabaram presas. Os 13 corpos foram encontrados completamente carbonizados e colados uns aos outros, sem a possibilidade de identificação na época. Eles foram enterrados no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, e estranhos fenômenos passaram a ocorrer no local. Diz a lenda que frequentadores do cemitério escutaram gritos e murmúrios vindos dos túmulos. Para acalmá-los, copos com água são colocados em cima das sepulturas, com o intuito de aliviar o sofrimento dessas almas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa coisa toda do edifício Joelma? Para mim, eu acho que não é coincidência como muita gente acha que seja. Acho que vai muito além de apenas uma coincidência. Eu quero saber o que é que vocês acharam disso tudo e se vocês já ouviram alguma coisa sobre o antigo edifício Joelma. Vou esperar vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.